Bora, 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 nobre combatente! Estamos no QAP para continuarmos o estudo do nosso gigantesco, novo e que com certeza estará na sua prova pelos próximos concursos elaborados pelo Centro de Recrutamento e Seleção, pelo CRS, os concursos internos, AP, CFS, CHO, com certeza vão cobrar muito manual de polícia judiciária. Finalizando o aspecto alusivo à deserção dentro do manual de polícia judiciária, o último ponto a ser tratado antes que iniciemos as tratativas sobre o inquérito policial militar é esse ponto aqui, nobre combatente, tá? Esse ponto aqui da apresentação voluntária do militar ausente antes da configuração do crime de deserção. Então, nós falamos de todo o processo que ocorre quando da ausência do militar, falamos aqui as providências que devem ser adotadas, tá? Mas e se, por um acaso, esse militar ausente se apresente para o serviço, se apresente antes da configuração do crime de deserção, né? Nas diversas hipóteses de deserção, tá? Então, vamos imaginar que antes de configurar o crime de deserção, o militar se apresente. Por exemplo, no 5º dia de ausência, o militar se apresentou. Eu errei. Fui moleque, errei, fui moleque. Voltei de novo. E agora? Ora, nesse caso, obviamente, resulta a perda do objeto da IPD, do processo de deserção. Se a lógica do processo de deserção é ser um instrumento para, no adiante, servir de parâmetro para a configuração da deserção, se eu não tenho configurada a deserção, obviamente não tem sentido eu manter a IPD, tá? Então, nesse caso, o que o encarregado faz? O encarregado encerra os trabalhos e encaminha a documentação ao comandante da unidade via ofício de remersa. Ó, comandante, eu estourei aqui uma instrução da deserção, mas o militar apareceu no 5º dia, então, motivo pelo qual eu encerrei os trabalhos. O comandante vai receber aquela documentação, vai determinar para a seção administrativa, né, que edite um ato administrativo solucionando e arquivando esse IPD, né? E, obviamente, consequentemente e naturalmente, essas faltas ao serviço que não se ensejaram, que não foram suficientes para a configuração do crime de deserção, serão motivo de configuração do aspecto disciplinar, na lógica de falta ao serviço, tá? Conforme o Código de Ética. Então, ele não vai responder pelo crime de deserção, mas as faltas ao serviço são previstas como faltas graves e essas faltas serão processadas nos moldes do que estabelece o Código de Ética. Padrão? Agora, outra situação. Se esse militar resolve se apresentar após a configuração da deserção, suponhamos que esse militar apresentou-se no 12º dia. Esse militar apresentou-se no 12º dia. Percebam, senhores, informação extremamente relevante que o senhor precisa levar para sua prova. Neste caso, quando o militar se apresenta voluntariamente, tá? Quando ele se apresenta voluntariamente após a configuração do crime de deserção, ou ainda, se esse militar é capturado após a configuração da deserção. Então, está configurada a deserção, ou o militar se apresentou, ou esse militar foi capturado. A primeira informação importante é que, neste caso, não se lavra o APF, tá? Neste caso, não se lavra o APF, tá? Não se lavra o APF. Isso aqui vai ser questão de prova. Isso aqui vai ser questão de prova. Escuta o que eu estou falando com os senhores. Acabou de ser publicado aqui o Manual de Polícia Judiciária e eu estou falando com os senhores que vai cair uma questão que vai cobrar das providências a serem adotadas quando da captura ou apresentação do militar após consumado o crime de deserção
e vai relacionar que é lavrado o auto de prisão em flagrante. Não, não é. Não será confeccionado o auto de prisão em flagrante. Neste caso, o que vai acontecer? Principais providências, tá? Ó, quando ele se apresenta, ele foi capturado. Primeiro, fazer o REDS. Fazer o REDS. Faz o REDS, Registro de Evento de Defesa Social. Endereça esse REDS para quem? Para o comandante da unidade, tá? Ó, eu tenho que fazer um REDS, um Registro de Evento de Defesa Social, e nesse REDS tem a prisão desse militar desertor. Em seguida, elabora-se o termo de declarações do militar desertor. Esse termo de declarações do militar desertor, ele vai substituir o termo de apresentação espontânea ou termo de captura, tá? Termo de declarações do militar desertor. Expede-se a nota de culpa. A nota de culpa é um direito constitucional de qualquer preso. Não seria diferente aqui dentro da apresentação do militar após consumar, da apresentação ou captura do militar após consumar o crime de deserção. Expede-se a certidão de cumprimento dos direitos constitucionais. Percebam, senhores, que aqui eu tenho aquilo que é comum nas situações processuais de prisão. Nota de culpa, expedição da certidão de cumprimento dos direitos constitucionais e comunica-se ao juiz a prisão desse militar. Em seguida, encaminha esse militar para o ML. Para quê? Para fazer o exame de corpo de delito dele, normal. Normal. Depois, recolhe-se esse militar à unidade prisional militar. Então, perceba que essas providências aqui, ó, elas são basicamente comuns quando do cometimento, tá, de um APF de forma geral, ok? Seguindo, realização da inspeção de saúde, para quê? Para verificar se ele está bem mentalmente, se ele está apto mentalmente, se ele tem condições físicas e mentais para retornar para o serviço ativo. Publica-se o ato administrativo de reversão, afinal ele estava agregado, ele é revertido para o serviço ativo. Esses autos são encaminhados para a adjuntoria da Justiça Militar Estadual e, no âmbito administrativo, instaura-se o famoso PAD. Não tem dúvidas que essas providências aqui também são objeto de prova, né, senhores? Isso aqui é sem dúvida que isso aqui é objeto de prova. Das providências administrativas que devem ser lavradas quando da captura ou apresentação do militar, quando consumada a deserção. Tá? Dois pontos extremamente relevantes, pontos que indubitavelmente estarão presentes nas provas que seguem, tá? Que incontinente apresentem-se, né? Surjam após a edição do Manual de Polícia Judiciária Militar. Padrão? Vamos começar a trabalhar aqui do nosso último ponto que é estabelecido aqui dentro do Manual de Polícia Judiciária Militar, que vale tanto para a PM quanto para o Bombeiro Militar, tá? A gente vai falar aqui sobre o inquérito policial militar. Senhores, eu já falei anteriormente e eu reafirmo, o Manual de Polícia Judiciária Militar ficou muito bem escrito, muito bem elaborado, muito bem detalhado, muito bem exemplificado, né? É um documento que, quando você olha no primeiro momento, é extenso, mas ele é extenso porque ele é extremamente cauteloso, com vistas a estabelecer todas as peculiaridades de cada uma das circunstâncias. É realmente um manual que é referencial para todo e qualquer policial militar que figure na condição de encarregado, de escrivão, né, que vai trabalhar de alguma forma dentro do inquérito policial militar, né? Às vezes o militar fala assim, não, eu sou sargento, eu não vou ser responsável, eu não vou ser encarregado de PM, mas o senhor será escrivão. O senhor pode figurar na condição de escrivão. Eu já fui escrivã de alguns inquéritos policiais militares, eu já fui. E é necessário conhecer as peculiaridades do inquérito policial militar.
O Manual de Polícia Judiciária Militar é um documento muito, 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 muito bem explicado, muito bem detalhado, que obviamente vai facilitar e muito a vida dos escrivães, dos encarregados, né, dos diversos procedimentos processuais penais militares, né? E aqui nós vamos falar do inquérito policial militar, o famoso IPM. E, afinal de contas, o que é o IPM? O IPM é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configura crime militar e sua autoria. Então, quando eu tenho um crime militar e eu não tenho ali indícios suficientes de autoria e materialidade para a proposição de uma denúncia diretamente, eu vou instaurar um inquérito policial militar para quê? Para apurar, para levantar as informações, para trazer as informações, para ter subsídios ali para que o responsável pela persecução penal possa ter o seu juízo de valor para ver se propõe a denúncia ou não, conforme o caso, tá? E o IPM, ele tem um caráter de instrução provisória, né? E a finalidade dele é ministrar elementos à propositura da ação penal na Justiça Militar. É justamente o que nós acabamos de falar, tá? O civil não se sujeita ao IPM nos moldes das instituições militares do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque a Constituição Federal estabeleceu que o civil não comete crime na esfera militar estadual. Já falei isso no início do nosso estudo e vou repetir. O civil só pratica crime militar na esfera federal. Logo, o civil não pode figurar aqui como indiciado, tá? Não pode figurar aqui como investigado. Não pode ser o sujeito passivo aqui dentro de um inquérito policial militar. Então, para começar a nossa conversa, todas as pessoas que estarão aqui no polo passivo do inquérito policial militar são militares, seja da PM, seja do bombeiro. Prazo, senhores, isso aqui é óbvio que é questão de prova, tá? Existem prazos para que se conclua o IPM, tá? Isso é muito tranquilo. Se o indiciado estiver preso, o IPM deve ser concluído em até 20 dias. A contagem se inicia do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, o indiciado está preso, o prazo para concluir o IPM é de 20 dias, a partir do momento em que ele foi preso. Agora, se esse investigado ou se esse indiciado está solto, tá? Indiciado preso, investigado ou indiciado solto. O prazo duplica. O prazo multiplica-se por 2. Neste caso, se o indiciado ou investigado estiver solto, o prazo é de até 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias, pela autoridade de polícia militar competente, judiciária militar competente. E aqui, senhores, eu já chamo a atenção para um ponto extremamente relevante. Indiciado, investigado ou indiciado. Existe a diferença em termos processuais, de inquérito, de investigado e indiciado? Sim, existem muitas diferenças. O indiciado é aquele em que eu já tenho ali indícios de autoria e materialidade. Ele está indiciado, porque ali eu tenho indícios de autoria e materialidade. O investigado, por enquanto, eu ainda não tenho de forma objetiva, de forma tátil, autoria e materialidade. Eu preciso colher mais elementos para indiciá-lo. Por enquanto, ele está ali na condição de investigado. Mais para frente, aqui dentro do Manual de Polícia Judiciária, nós vamos abordar de forma mais aprofundada esse tópico, ok? Mas tem aqui uma questão de prova. Investigado é diferente de indiciado.
Indiciado, eu já tenho elementos suficientes de autoria e materialidade. O investigado, eu ainda não tenho. Ainda estou levantando essas circunstâncias. Ok? Ressalta-se, né, que o prazo do IPM com indiciado solto será contado a partir da data da instauração do inquérito. Tá? Então, saber esse marco referencial de contagem é muito importante. Se eu falo que se o indiciado está preso e que eu tenho um prazo de 20 dias, o termo referencial é o dia que ele foi preso, um dia que se executou a ordem de prisão. Agora, se o investigado ou se o indiciado está solto, o termo referencial do meu prazo, que é de 40 dias prorrogáveis por mais 20, é da data em que foi registrada o despacho de instauração e ordens iniciais. Então, é do despacho de instauração, no caso do indiciado ou investigado solto, que é o marco referencial para início da contagem desses 40 dias prorrogáveis por mais 20, tá? Recomenda-se que o encarregado da investigação instaure o inquérito da mesma data em que vier receber a portaria de delegação. Recebeu a portaria de delegação, no mesmo dia eu recebi a portaria de delegação, dia 10. Dia 10, eu instauro a portaria, a portaria aqui do IPM. Eu instaure o IPM. Padrão? Continuando. O IPM, tá? Como há de ser comum, tá? Uma peculiaridade dos inquéritos, seja inquérito policial militar, seja inquérito policial comum, é que ele é sigiloso, tá? Então, o inquérito policial militar, ele é sigiloso, tá? E isso está especificado de forma muito objetiva no Código de Processo Penal Militar. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que tome conhecimento o advogado indiciado. Existem inúmeras normas institucionais que tratam desse aspecto do acesso do advogado aos autos de documentos. E o acesso do advogado a esses documentos, ele é previsto, ele é assegurado de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E ele é acessível para aqueles documentos que já estão produzidos em autos do processo. E lembrando, senhores, o IPM, ele tem dupla finalidade. O IPM, ele serve tanto, tá, para preservar a investigação que está em curso e sua própria viabilidade, bem como preservar o próprio investigado, no sentido de se evitar uma exposição desnecessária à sua imagem. Então, por que o IPM tem que ser sigiloso? Para que a investigação possa ser viabilizada. Eu estou investigando alguma coisa. Olha, se tem provas que ainda não foram descobertas, elas vão ser destruídas. Então, faz muito sentido o inquérito policial militar ser sigiloso. Da mesma forma que ele ser sigiloso preserva também aquele investigado ali. Porque, eventualmente, evita-se uma exposição desnecessária da sua imagem. Eventualmente, eu, militar, posso figurar aqui como investigada em um IPM, que já o fui, e, posteriormente, como ocorreu, ficou-se comprovado que eu não cometi nenhuma irregularidade, que eu não cometi nenhum crime. Imaginem se esse IPM não fosse sigiloso, que todas as pessoas tomassem conhecimento, eu já seria taxativamente rotulada como uma criminosa. Então, a lógica do IPM ser sigiloso tem esses dois aspectos. Primeiro, permitir que a investigação ocorra, obviamente, e também evitar essa exposição desnecessária da imagem do militar. Ok? O inquérito policial militar é sigiloso, mas o advogado pode ter acesso aos autos, né? Às informações já contidas no IPM. E é justamente o que fala esse slide aqui, tá? O encarregado do IPM, tá? Ele tem várias atribuições, tá? E ele pode determinar, durante o curso desse inquérito policial militar, algumas
diligências cautelares. E essas diligências cautelares, elas não podem, obviamente, serem faladas de imediato com o advogado. Olha, eu vou fazer aqui, eu vou quebrar o sigilo bancário do seu cliente, né? Eu vou expedir um cumprimento de mandado de busca e apreensão do seu cliente. Eu vou fazer uma interceptação telefônica do seu cliente. Não, obviamente, são diligências cautelares que não podem ser reveladas, porque, obviamente, e eventualmente, a revelação dessas providências cautelares, dessas diligências cautelares, né, pode fazer com que esses procedimentos percam a sua finalidade. Então, essas diligências cautelares, elas não precisam ser expostas, elas não precisam ser reveladas, tá? Então, nesse sentido, tá, o encarregado do IPM pode limitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e que ainda não foram documentadas nos autos. Então, eu vou colocar nos autos aquilo que não tem a priori, né? Eu ainda estou desenvolvendo diligências. Eu tenho aqui, por exemplo, uma autorização judicial para uma interceptação telefônica, eu não vou colocar ela ali nos autos, porque, obviamente, isso pode fazer com que a interceptação telefônica perca o sentido. Olha, eu tenho uma ordem judicial para fazer uma interceptação telefônica. Aí eu vou e coloco nos autos que a ordem judicial que autorizou a interceptação telefônica. Aí o advogado fala, gente, ó, não fala merda no telefone, não. Não faz sentido, tá? Então, o advogado vai ter acesso àquelas provas já produzidas nos autos, tá? E não revelar algumas diligências cautelares também é assegurado legalmente. Isso é assegurado no próprio Estatuto da Ordem. Tá? O próprio Estatuto da Ordem assegura isso. Tá? É obrigatório a presença do advogado em um interrogatório realizado na investigação criminal? Senhores, quando a gente estuda o processo de forma geral, né, o direito processual comum, o Código de Processo Comum, ele pode ser usado subsidiariamente aqui também. O inquérito, ele tem uma característica, né, que a gente fala dentro do processo, que ele tem uma característica de ser inquisitivo. Ou seja, quando eu estou falando que o inquérito, seja ele comum ou militar, ele é inquisitivo, significa que não tem contraditório, não tem ampla defesa. Contraditório e ampla defesa eu vou ter lá na frente, no processo propriamente dito. Ok? Não tem contraditório e ampla defesa aqui. Eu estou investigada no IPM, eu posso ir sozinha prestar declarações? Sim, sim. Porque aquilo ali, se eventualmente aquele IPM, né, for o marco inicial para que se proponha uma denúncia na Justiça Militar, essa denúncia, esses fatos, eles sim passarão pelo crivo do contraditório. Esses sim passarão pelo crivo da ampla defesa. Tá? Então, o inquérito ele é inquisitivo. Portanto, não é obrigatória a presença do advogado. Não é. O que é inquisitivo? Olha, eu não estou aqui para... O inquérito não serve para aquela pessoa provar que é inocente. O inquérito serve para eu verificar o que aconteceu, as circunstâncias em que aquilo aconteceu, se existem situações de que afastam a tipicidade, que afastam a juridicidade, circunstâncias que afastam a culpabilidade. E, dentro desse sentido, se ficar evidenciado que realmente houve crime, se eu tenho alguém, se eu tenho, no caso aqui do IPM, um militar, que tenha, através de sua conduta, nexo de causalidade com este crime. Se eu consigo definir que houve um crime e que o militar tem nexo de causalidade com esse crime, atuando de maneira típica, antijurídico e culpável, eu tenho indícios suficientes de autoria e materialidade para propor uma denúncia na justiça, e na justiça eu vou ter o contraditório e a ampla defesa. Aqui não.
Então, portanto, não é obrigatória a presença do advogado como regra. Guardem essa informação. Não é obrigatória a presença do advogado como regra. Porque em 2019, em razão do pacote anticrime, houve uma exceção a essa regra. Em 2019, com o pacote anticrime, houve uma exceção a essa regra. Qual que é essa exceção? No caso de uso de força letal praticados no exercício profissional, tá? Que incluiu o artigo 16A no Código de Processo Penal Militar. Então, alguns procedimentos se tornaram obrigatórios no tocante à presença do advogado. Então, se eu estou falando de um IPM decorrente do uso de força letal do policial militar em serviço, então suponhamos que o militar em serviço, em razão da atividade profissional dele, ele efetue, né, uso de força. Na verdade, aqui, o Manual de Polícia Judiciária usa a terminologia uso de força letal, né? Mas nós já vimos que nós, policiais militares, nos moldes do MTP-01, não usamos de força letal, nós usamos de força potencialmente letal, porque a letalidade não é o que nós, policiais militares, buscamos, mas sim a defesa própria ou de terceiros. Então, quando o militar faz uso da força potencialmente letal e em razão desse ato dele, em serviço, ou atuando em razão da função, ele possa ser investigado ou indiciado em IPM, necessariamente por conta do que se determinou o artigo 16A, que foi inserido pelo pacote anticrime, necessariamente ele tem que ter advogado. Inclusive, o próprio Manual de Polícia Judiciária traz aqui para a gente, né, como hoje isso funciona. Se o militar está ali, vai ser interrogado na condição de investigado, na condição de indiciado em razão do uso de força letal quando do exercício profissional, em razão da função ou atuando, ou trabalhando, e se ele não aparecer com advogado, o Estado tem que lhe propor um defensor público. Está na lei. O Estado tem que arrumar um defensor para esse militar, se ele não for acompanhado por advogado. O Estado tem que arrumar um advogado para ele. Portanto, mas eu estou aqui na condição de investigado no IPM, eu quero ir com o meu advogado. É a faculdade sua, deliberalidade sua. Mas não é obrigatória a presença do advogado. São duas lógicas totalmente diferentes. Não é obrigatória a presença do advogado, regra geral, nos interrogatórios de IPM. Só será obrigatória em razão da exceção, né, no IPM decorrente de uso de força potencialmente letal pelo policial militar. Ok? Guarda essa informação, que essa informação também será objeto de prova. Pode guardar essa informação, que isso aqui vai ser objeto de prova, tá? Existem alguns inquéritos policiais militares que tramitam em segredo de justiça. O IPM ele é sigiloso, tá? Mas existem algumas situações em que ele tramita em segredo de justiça. O Código de Processo Penal Militar fala de forma objetiva sobre o segredo de justiça? Não. O Código de Processo Penal Militar é silente quanto ao segredo de justiça. Porém, contudo, entretanto e todavia, lá no próprio Código de Processo Penal Militar, ele fala que os casos omissos serão supridos pela legislação penal comum, que eu acabei de falar com os senhores, tá? Eu posso utilizar o Código de Processo Penal comum nos casos omissos do Código de Processo Penal Militar. Então, nesse sentido, considerando que lá no Código de Processo Penal comum, né, os juízes, né, nos moldes aqui, ó, desse mesmo fundamento de que eu posso utilizar
Então, com base no fundamento de que eu posso utilizar o Código de Processo Penal Comum nos casos omissos do CPPM, alguns juízes militares têm decretado segredo de justiça em alguns casos específicos, tá? Em alguns casos específicos. Então, embora o Código de Processo Penal Militar não fale em IPM com segredo de justiça, fazendo uma interpretação do próprio CPPM nos moldes do que diz o Código de Processo Penal, alguns IPMs podem, tá, ter segredo de justiça. Então, os juízes militares têm decretado segredo de justiça nos casos de IPM em que a administração militar, por intermédio de ofício, requer a sua decretação. Fenícia, o que seria um IPM que ocorreria em segredo de justiça? Podem ter várias possibilidades. Os requisitos, eles se relacionam com os requisitos do segredo de justiça do inquérito policial comum. Por exemplo, o militar está lá figurando como autor de crimes sexuais contra crianças, pedofilia. Isso pode tramitar em segredo de justiça? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Tá? Então, a própria administração militar oficia, né, o juiz correspondente para que determine o segredo de justiça em alguns inquéritos policiais militares específicos. E aí, lá, o Estatuto da OAB, ele fala que o encarregado do IPM, tá, autoriza o encarregado do IPM a limitar o acesso do advogado aos autos de investigação, o que inclui todas as diligências, independente se foram ou não documentadas nos autos. Isso quando a investigação criminal estiver sujeita ao segredo de justiça. Senhores, isso vai cair na prova. Isso vai cair na prova. O CRS vai colocar questão com isso. O CRS vai fazer questão disso daqui. Eu acabei de falar que o inquérito policial militar, ele tem natureza inquisitória, ele não tem contraditório em ampla defesa, então não é obrigatória a presença do advogado, mas o advogado ele pode ter acesso aos autos daquilo que já foi produzido. Ele não tem que ser informado de tudo que vai acontecer. Agora, no caso de IPM que tramita em segredo de justiça, o encarregado pode limitar o acesso do advogado, o encarregado pode limitar o acesso do advogado a todos os autos, independentemente se é aquilo que já está finalizado ou aquilo que está em andamento, independente se foram ou não documentados nos autos. Então, IPM em segredo de justiça, o encarregado pode restringir o acesso do advogado? Sim, e isso está previsto dentro do próprio Estatuto da OAB. O próprio Estatuto da OAB coloca isso, tá? O encarregado do IPM autoriza o encarregado do IPM a limitar o acesso do advogado aos autos da investigação, o que inclui todas as diligências, tanto as finalizadas quanto as em andamento, independente se foram ou não documentadas nos autos. Isto quando a investigação criminal estiver sujeita ao segredo de justiça. Vai cair na prova. Isso vai ser objeto de cobrança pelo CRS, tá? Vai cair no próximo CFS, vai cair no próximo CHO. Com certeza esse tópico aqui, senhores, vai cair. Vai cair. Tá? Isso vai cair. Então, fiquem atentos a essa observação aqui, tá? Procuração de advogado, tá? É imprescindível a procuração do advogado, no caso do IPM? Ele é, né? Sendo o IPM um procedimento de natureza sigilosa por imposição legal, a atuação do advogado no procedimento está vinculada, obviamente, à apresentação da procuração regular. Ou seja,
esse mesmo sem procuração aqui não alcança o inquérito policial militar, por força da disposição do artigo 16 do CPPM. Significa dizer que o militar vai ser ouvido. Não é obrigatório que ele vá com advogado. Regra geral, salvo a exceção lá, no caso de utilização de força potencialmente letal. Mas eu estou na regra geral. O militar vai ser ouvido. Esse militar vai ser ouvido. Ok? Só que esse militar resolveu ir com o advogado dele. Deliberalidade dele, pode. O advogado chegou, o que o encarregado vai fazer? Bom dia, doutor, tudo bem? Procuração do senhor, por gentileza? Ah, não, eu estou sem procuração aqui. Então, eu preciso da procuração. Por quê? Porque o Código de Processo Penal determina isso. Tá? Por quê? Por conta do que está escrito aqui, ó. O artigo 16 do CPPM, tá? Em face da distinção entre o caráter sigiloso do inquérito policial militar e do inquérito policial comum, o CPPM não dá margem, ele não dá margem de discricionariedade ao encarregado do IPM de relativizar o seu caráter sigiloso, diferente do Código de Processo Penal comum, que possibilita à autoridade policial essa faculdade, segundo a necessidade de elucidação do fato ou interesse da sociedade. Tá? Então, o inquérito policial militar ele é sigiloso, tá? E, em regra, o advogado só poderá se fazer presente, atuar como defesa do investigado, do indiciado, se apresentar a procuração regular. Tem exceção? Tem exceção, como tudo no direito, né? O que no direito não tem exceção? Tem exceção em que hipótese, tá? Essa hipótese aqui, ó. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandado se o acusado o indicar por ocasião do seu interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos autos. O que isso significa? Chegou lá o advogado, junto com o militar, para ser ouvido, né? O encarregado, ô, doutor, tudo bem? A procuração do senhor está aí? Não, não, eu vou fazê-la nos autos. Vou fazê-la nos autos. O que é isso? A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termos nos autos. Ou seja, no próprio auto, o acusado, o investigado, o indiciado, vai falar assim, não, ele não está com procuração, não, mas eu vou fazer pelos autos. Então, é uma excepcionalidade. Ó, doutor, bom dia, tudo bem? O senhor trouxe a procuração? Não estou com a procuração aqui, mas eu vou fazer nos autos, por termo nos autos. Então, faz esse termo, né, de indicação de defensor nos próprios autos do inquérito policial militar. Padrão? Continuando. Da autoridade de polícia judiciária militar. Mais um ponto aqui para a gente trabalhar, tá? Quem que é a autoridade de polícia judiciária militar? São os comandantes nos diversos níveis institucionais, tá? Então, quem que é a autoridade de polícia judiciária militar? Os comandantes, nos moldes do que estabelece o artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, tá? São os comandantes que são as autoridades de polícia judiciária militar. Os comandantes, eles exercem diretamente o munus, o dever público, tá? De ser encarregado de PM ou de delegar essa sua atribuição a um oficial de posto superior ao investigado ou indiciado. Geralmente, como a gente costuma ver no cotidiano, nas situações em que eu figurei como escrivã de PM, o comandante delegou a sua atribuição a um oficial. Mas o comandante pode ele mesmo exercer diretamente essa sua atribuição? Pode, pode. Caso o próprio comandante venha exercer diretamente a atribuição de carregado, ele pode? Pode. Nesse caso, algumas peças processuais que são comuns
no inquérito policial militar serão suprimidas. Exemplo, portaria de delegação. Ora, se o próprio comandante vai ser o encarregado, ele não faz portaria de delegação, porque ele não está, obviamente, delegando a sua função para ninguém. Ofício de remessa dos autos do IPM para a autoridade militar delegante. Ora, se foi ele mesmo que delegou, ele não tem que mandar um ofício para ele mesmo. Ato de homologação de solução de IPM, também não, porque ele mesmo está fazendo. Avocação de solução, também não, porque ele mesmo está fazendo. Então, quando ele mesmo exerce essa função de autoridade de polícia judiciária militar sem delegar essa sua competência, quando ele mesmo faz alguns documentos, geralmente todos vão ter que a mesma, né, para o senhor matar na prova, tá? Para o senhor matar na prova. O que não vai ter no IPM quando o próprio comandante exerce essa função de encarregado? Tudo vai ter delegante aqui, ó, portaria de, aqui, ó, delegação, ofício de remédios para a autoridade militar delegante, ato de homologação, aqui é só esse aqui, né? Solução de IPM e avocação de solução do IPM. É solução e delegação. Apareceu solução e delegação, pode riscar, que aí, quando ele exerce diretamente essa função, ele não precisa ter esses documentos, beleza? Não precisa, esses documentos não precisam constar nos autos, tá? Após a elaboração do relatório do IPM, o que ele faz? Se ele mesmo está exercendo a função de encarregado, ele fez o relatório do inquérito policial militar, então ele mesmo encaminha, tá? Ele mesmo encaminha para o juízo militar, sem passar pelo comandante, já que ele mesmo está exercendo essa função. Se o comandante delegar essa atribuição, obviamente, os documentos devem estar todos lá presentes, tá? De forma sequencial, cronológica, e a última peça, né, lá do IPM, é o ofício de remessa dos autos do IPM para a autoridade militar delegante. Ok? Muito tranquila essa parte aqui. Muito tranquila essa parte. Agora, o encarregado do IPM, tá? Nós já vimos aqui que o encarregado do IPM será um oficial, tá? Ele é a autoridade que vai conduzir os trabalhos investigativos, tá? Ele vai procurar esclarecer o fato, tá? E ele vai buscar, obviamente, os elementos que subsidiarão a propositura da ação penal, tá? De forma imparcial, dado o efeito do impulso oficial necessário. É um princípio do processo, né? Um impulso oficial. A designação do encarregado deve observar, tá, a antiguidade ou a precedência hierárquica do investigado ou indiciado, e isso está previsto lá no artigo 15 do CPPM, que nos fala: será encarregado do inquérito sempre que possível, isso aqui tem que ser detalhado, sempre que possível, oficial de posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente, e em se tratando de infração penal contra a segurança nacional, celular, sempre que possível, oficial superior, atendida em cada caso sua hierarquia se oficial indiciado. Senhores, o que está falando aqui? O encarregado do IPM, regra geral, vai ser no mínimo capitão. Crimes contra a segurança nacional, no mínimo major. O IPM está falando isso. Mas ele não fala necessariamente, ele fala sempre que possível, quando der. Então, o indiciado, investigado, soldado, cabo, sargento, subtenente, segundo-tenente, tá? Preferencialmente, um capitão vai ser o encarregado. Agora, sempre que possível. Não sendo possível, pode ser um oficial subalterno, um segundo-tenente, um primeiro-tenente? Sim, tá? Isso não acarreta prejuízo, tá? Pois ela utiliza a expressão sempre que possível. Portanto, o comandante, ele pode, tá? Ele pode, de acordo com a sua conveniência, designar, tá? Um segundo-tenente, um primeiro-tenente,
para a função de encarregado, mas necessariamente será um oficial. Tá? Então, quem vai exercer essa função de encarregado do IPM é um oficial. O Código de Processo Penal fala que é no mínimo capitão, mas nada obsta, porque usa-se a expressão sempre que possível, que seja um segundo tenente ou um primeiro tenente, ok? E aí, sobre essa questão aqui do encarregado, né, fala-se da questão de suspeição. As situações de suspeição são aquelas que quem é da área jurídica conhece muito bem, né? Amigo íntimo, inimigo de qualquer das partes, cônjuge, ascendente, descendente de um ou de outro, se estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo fato cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, até segundo grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge ou parente, aqui, alude à linha anterior, sustentar demanda contra quaisquer das partes, ou tiver sido procurador de qualquer delas, se tiver dado parte oficial do crime, se tiver aconselhado qualquer das partes, se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens, ou empregador de qualquer das partes, se for presidente, diretor, administrador de sociedade interessado no processo, se for credor ou devedor, tutor, curador de qualquer das partes. São as hipóteses aqui que poderiam gerar suspeição de forma geral, tá? Agora, uma informação muito importante. A Lei Processual Penal Militar não permite oposição de suspeição do encarregado do IPM. Questão de prova. Isso aqui é questão de prova. A Lei Processual Penal Militar não permite a oposição de suspeição do encarregado de inquérito policial militar. Agora, quem tem que fazer se o encarregado ele for suspeito, tá? O que ele tem que fazer se for suspeito? Ele tem que declarar-se suspeito, cabendo à autoridade de polícia judiciária militar exará o ato administrativo de substituição dele. Então, vou repetir. A Lei Processual Penal Militar não permite a posição de suspeição do encarregado do IPM. Não permite. Ele mesmo que, vislumbrando alguma das hipóteses previstas aqui, ele mesmo se declare suspeito. Se ele mesmo se declarar suspeito, cabe à autoridade militar que o delegou para aquela função substituí-lo daquela atividade. Isso aqui vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova. Padrão? Os meios de prova admitidos no Código de Processo Penal Militar será objeto do próximo bloco de estudos. Até daqui a pouco.